Olá, alunos! Vamos fazer correção hoje. Sim, hoje, correção de ciências, páginas 124, 125 e 126 deste livro aqui, ó. Currículo em ação, ler e escrever. Sim, é a parte roxinha aqui, ó. Nós já fizemos uma atividade desse aqui de ciências, que foi aqui, ó. Lembra que a gente fez aquela experiência? Sim! Agora a gente segue daqui. A gente já fez 121, 122. Isso. Agora a gente vai para 124, 125 e 126 hoje, tá? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre ciclo da água. Mas antes da gente falar sobre o ciclo da água, tem um questionamento aqui. Vamos lá. Vocês já estudaram um pouco sobre materiais que podem ser utilizados na construção de uma casa. Bom, isso aqui é muito simples. Você vai responder do seu jeito, mas eu vou responder aqui, tá? Para quem não pegou a resposta ainda, não respondeu, eu vou responder aqui pequenininho aqui. Eu vou fazer até de vermelhinho para ficar diferente. Além das casas, quais outros tipos de construções o ser humano realiza? O que mais que além de casa pode ser construído? Prédios, shoppings, ruas e avenidas, hidrelétricas, pontes, entre outras coisas, né? Você pode fazer uma lista enorme de coisas que a gente pode construir, tá? Vou colocar algumas. Essas construções geram algum impacto? Logicamente, sim, geram muito impacto, porque, por exemplo, para você construir um prédio, você tem que demolir todas as casas daqueles terrenos em volta. Para você construir uma estação de metrô, você precisa demolir uma área imensa, né? Então, para você fazer uma avenida, por exemplo, você tem que ir desmatando, né? Quando tinha, né? Que não tinha ruas e avenidas, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que ir desmatando assim em volta para poder construir aquela rua. Então, sim, causam muito impacto no meio ambiente. Por exemplo, para construir ali a Imigrantes, que a gente vai para o litoral, você não passa no meio dos túneis. Então, o que aconteceu? Eles tiveram que furar a montanha. Fizeram um furo aí na montanha para a gente passar por dentro da montanha, que são os túneis que a gente passa. Então, não teve impacto no meio ambiente? Claro que teve. Tá? Então, é isso aí. Então, sim, as construções têm impacto no meio ambiente. Agora, vocês devem ler esse texto aqui, ó. Toda ação humana tem impacto no meio ambiente, que pode ser positivo ou negativo. Sendo assim, impacto ambiental é consequência das atividades realizadas pelo homem, alteração de condições do meio ambiente, elementos presentes neste. O impacto pode ser observado como poluição de água, do solo, diminuição dos mananciais, dos rios, extinção de várias espécies, inundação, erosão, mudanças climáticas, destruição da camada de ozônio, chuva ácida, agravamento do efeito estufa e destruição dos habitats. Se você faz um desmatamento, você não está tirando só a árvore, você está tirando também o quê? Os alimentos e a casa dos animais que moravam lá. Não são apenas as indústrias e as grandes empresas que causam impactos negativos no meio ambiente, mas também o aumento crescente das áreas urbanas, o aumento dos veículos. Então, quanto mais área urbana, quanto mais você desmatar, construir cidade, mais veículos automotivos, poluição do ar, o uso irresponsável dos recursos. Por exemplo, quanto mais você pescar ali naquela região, fora da época da pesca, uma hora vai acabar o peixe que tem ali. Consumo exagerado de bens materiais e a produção constante de lixo. Não está reciclando lixo, está indo tudo para o mesmo lugar. Quanto mais o ser humano tiver essas ações, mais vão ter impactos. Essas ações vão ter impactos no meio ambiente. Vocês sabiam que as ações podem afetar o ciclo hidrológico? Sim. Se afeta o meio ambiente, o ciclo hidrológico faz parte do meio ambiente. Caramba!
Ciclo hidrológico. Sabe o que é? É o movimento constante da água. Hidrológico. Água. Presente nos oceanos, continentes e atmosfera. O ciclo da água é o quê? O ciclo significa uma coisa que acontece sempre. Então, é um movimento constante da água. A água é em transformação. Então, sim, afeta sim. Claro que afeta. Próxima. É a 125. Sim, aqui vocês estão vendo um desenho que está nos explicando sobre o ciclo da água. Então, vocês estão vendo aqui, ó, a água está aqui no riozinho, aqui, ó, tá vendo? Aí ela evapora, vira nuvem, condensa, aí a nuvem vai ficando pesada, porque vai evaporando, vai subindo, 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 né? Aquela nuvem vai ficar pesada, 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 aí chove, a precipitação chama-se chuva, né? Aí a chuva cai aqui, uma parte cai aqui no solo, o solo molha as plantas, né? E o restante volta para o rio. Isso é o ciclo, tá vendo? Ele se repete, olha aqui, ó. Evapora, vira nuvem, nuvem fica pesada, cai no solo, outra parte cai no rio, volta, volta, volta. Sai um dia de sol, muito bem. Evapora, vira nuvem, nuvem fica pesada, chove. Isso é o ciclo, uma coisa que se repete. Ciclo é uma coisa que se repete. Daí aqui, ó, vocês vão ler sobre o ciclo da água, tá? E vocês vão ver que temos, deixa eu pegar uma os caminhos, tá? Infiltra e percola, tá? No solo ou nas rochas, podendo tornar aquíferos, ressurgir na superfície em forma de nascentes, fontes. Então ela vai infiltrar no solo e vai ficar ali no solo, onde tem as nascentes, né? Onde tem as que a gente vê que, nossa, verte água daí dessa terra, né? Flui lentamente entre as partículas e espaços vazios do solo e da rocha, podendo ficar armazenada por um período. Escoa sobre a superfície nos casos em que a precipitação é maior que a absorção. Por exemplo, né, na sua rua aí asfaltada, quando chove, a água vai para baixo ou o asfalto, a água entra no asfalto ou ela vai embora para o córrego? Ela vai embora, né? Então ela escoa. Evapora, retornando à atmosfera. Sim, ela vai virar nuvem. O calor vai fazer essa água que está ali evaporar. A evaporação da água dos solos, rios e lagos, uma parte da água absorvida pelas plantas. Vai lá para o solo, molha as plantas. Porém, ele libera água para a atmosfera através da transpiração. A esse conjunto, evaporação mais transpiração, dá-se o nome de evapotranspiração. Próximo é o congela, forma camadas de gelo nos cumes das montanhas. Não tem montanha que é sempre gelada aqui, por exemplo, no Japão, não tem aquela montanha que é sempre gelada? Então fica lá, porque ali está tão alto, tão alto, tão alto, né, que está sempre ali a água que congelou ali. Apesar das denominações, água superficial, subterrânea e atmosférica, é importante salientar que na realidade a água é uma só. Sempre ela muda, mas a água é água. Se você colocar água na forminha de gelo e pôr no congelador, ela não vai ficar pedra de gelo, mas não era água, é água, continua sendo água. A água que precipita na forma de chuva, neve ou granizo já esteve aqui no solo, em icebergs e passou pelos rios e oceanos. É sempre a mesma água, é o ciclo. A água está sempre em movimento, graças a isso que ocorre chuva, neve, rios, lagos, oceanos, nuvens e águas subterrâneas. Próximo. Cadê a 126? Ai, mas antes de eu falar da 126, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Eu trouxe até aqui algumas imagens. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá aqui no riozinho, ó. Aí evaporou. Olha lá o solzinho. Ai, transformou você em vapor. Você virou nuvem aí, ó. Condensa, fica pesada, pesada, pesada. Certo? Aí ela vai ou precipitar, cair em forma de chuva, ou ela vai solidificar. Tá vendo aqui no cume da montanha? Ó, ela vai virar gelo, vai cair em forma... Às vezes não chove, cai umas pedras de gelo, que a gente fala, tá chovendo pedra. Então,
é que tava bem pesada a nuvem, né? E aí cai aqui, ó, em forma de gelo, tá vendo? E aí ela se repete, tá vendo? Essas setas indicam que ela está se repetindo. Ela volta, cai aqui, ó. Uma parte cai aqui na terra, outra parte cai aqui, volta pro rio, volta pro mar, evapora, vira nuvem. É o ciclo. O ciclo é uma coisa que se repete, tá? Aí eu trouxe aqui, ó. Etapas do ciclo da água. Sol e ventos, transformam a água doce ou a água salgada do mar em vapor. Subindo. A água dos seres vivos é devolvida para a atmosfera como vapor pela transpiração. O vapor da água da atmosfera forma gotículas de água e formam as nuvens e a neblina. O que é precipitação? As nuvens ficam pesadas, as gotas de água caem como chuva, granizo ou neve. Deslizamento ou escoamento. Parte da água da superfície ou das geleiras escoa até os rios. Elas não entram, tem uma parte que entra, vai para o solo, e tem outra parte que vai embora para o rio. E infiltração, que é a parte que penetra no solo. E também trouxe outra aqui, resumindo o ciclo da água. Olha aqui. 1. O sol aquece. 2. A água do oceano evapora, sobe para o ar. 3. O vapor esfria, forma nuvem, se condensa aqui, ó. Aí fica no formato de gotículas, né? Que as nuvens não são de algodão doce. Né? Eu pensei, quando era criança, eu pensei que a nuvem era de algodão doce, mas não é. Não, as nuvens são gotículas, tá? De água que evaporaram e ficaram aqui em cima. Aí, ó, deixa eu vir pra cá. Aqui. Muito bem. Se muita água se condensa, se começa a ter muita nuvem, elas vão ficando pesadas, ó, as gotas se tornam pesadas e caem no solo aqui, ó, em forma de chuva ou, se tiver muito pesada, em forma de neve. Aí aqui, tô aqui de novo, tá vendo? Ela caiu aqui, ó. Um pouco da chuva é coletada pelo solo, aqui, ó. E o resto volta pro rio e pro oceano. Uma parte cai aqui na terra, infiltra no solo, e outra parte simplesmente volta pro rio ou pro oceano. Esse é o quê? O ciclo hidrológico. Agora eu posso para 126. Vamos lá. Pesquisem segundo a orientação do professor. Bom, aqui vocês devem fazer a pesquisa que nós mandamos na quinta-feira, né? Que foi a pesquisa para vocês fazerem sobre como a ação humana afeta o ciclo hidrológico. Depois eu vou fazer um videozinho pequenininho para vocês darem uma olhada num exemplo que eu fiz, tá? Agora que vocês já pesquisaram e leram sobre o assunto, explique o que aprenderam, elaborem legendas. Então aqui, ó, nessa imagem aqui, vocês estão vendo, é o ciclo da água. Olha aqui, ó, o mar, tá vendo aqui, ó? Aqui o solo, as nuvens e a chuva caindo. O que vocês vão fazer aqui, ó? Escrever o que a gente acabou de falar. Então, o que está acontecendo aqui, ó? A água do mar evapora. Não sobe, ela evapora e sobe, ó, tá subindo, tá? Chega aqui, se transforma em nuvem. Se transforma em nuvem, não foi isso aqui que aconteceu? Se transformou em nuvem. Muito bem, aí aqui o que aconteceu? As nuvens, o que acontece? Ficam pesadas, não foi isso que nós falamos? E caem em formato de chuva ou gelo. Aqui ela caindo aqui, bem no cume da montanha. E aí o que acontece quando chega aqui? Uma parte da água da chuva cai no solo, não foi isso? Uma parte cai no solo, se infiltra lá na água, e outra parte volta para o mar ou o rio. E assim vai tudo de novo, volta para o mar, por isso aí evapora a água, se transforma em nuvem, não fica pesado, cai em formato de chuva e gelo. Uma parte entra no solo, outra parte volta para o mar. E isso é o que? O ciclo. Ciclo, uma coisa que se repete. Beleza, pessoal? Acabamos. Beijos, façam a sua pesquisa de ciências. Vou lançar lá no YouTube um vídeo que eu preparei para vocês sobre a ação humana afetando o ciclo hidrológico. Tá bom? Beijos. Depois de fazer a pesquisa, tira uma foto e manda para sua pró que tá valendo nota. Qualquer dúvida é só chamar. Tchau!